Professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui. A pesquisa de opinião e o STF. O jornal Folha de São Paulo publicou no dia 9 deste mês, anteontem, né, uma avaliação do público em relação ao STF, realizado pelo Datafolha. Pelos números apresentados, 38% dos entrevistados reprovam a atuação do Supremo e 27% aprovam seu trabalho. Foram ouvidas 2.005 pessoas em 135 cidades no dia 5 de dezembro. Segundo essa pesquisa, houve uma piora na avaliação da população em relação ao STF, tomando por base dezembro de 2022. A reprovação naquela época atingiu o número de 31%. Hoje, entre os bolsonaristas, a reprovação é maior. 65% apontam ruim e péssimo. E entre os petistas, 45% acham que os trabalhos da corte são ótimos. Os números, por sua vez, refletem a percepção da população de um dos mais herméticos dos poderes da República. Não tive acesso aos estratos sociais das pessoas ouvidas e o grau de instrução, mas com certeza deve abranger todos os níveis sociais. É importante ressaltar que a classe social e a instrução dos ouvidos impactam sensivelmente nos números finais de uma pesquisa de opinião pública. É óbvio que quanto maior a escolaridade, maior o senso crítico acerca das avaliações sobre questões políticas. Portanto, não se sabe se a rejeição se deu nas camadas mais baixas ou altas da sociedade brasileira. Mas neste momento acho importante esse dado, não acho importante esse dado, mas analisar os números aqui apresentados é o que nós vamos fazer agora. Quando vemos 38% da população avaliando como ruim ou péssimo os trabalhos do STF, eu gostaria de saber em que são esses trabalhos ditos ruins e péssimos. Essa avaliação estatística significa que tipo de mensuração que se entende de trabalho ruim. São perguntas que deixam vago essas avaliações. Primeiramente, é preciso entender o alcance da importância da mais alta Corte de Justiça do Brasil. Sua função principal é ser guardião da Constituição Federal. E o que isso significa, ser guardião? Dar a palavra final e definitiva sobre a interpretação do texto constitucional. Quando se promove o julgamento das demandas que chegam ao STF, e olha que são muitas, coisa na casa dos 20 mil por ano, e já teve épocas que chegou à casa de 100 mil processos por ano, não compete aos ministros ouvir os gritos das ruas para pautar as suas decisões. Compete a eles seguir estritamente os ditames legais e, no caso, a Constituição Federal. Por certo, quando os ministros do STF julgam, contrariam diversos grupos sociais e, consequentemente, não agradam a esses grupos. Portanto, é crível que condene os trabalhos da Corte. Muitos não entendem que uma das atividades do tribunal é justamente proteger as minorias. Suas decisões devem, em muitos casos, serem contramajoritárias, justamente para proteger os valores que cercam as normas, em especial a Constituição Federal e as minorias que não tiveram a proteção do Judiciário. Se não fosse assim, viveríamos na tirania. Há uma patuleia desinformada que não entende o alcance das decisões do Judiciário. Se contraria interesses de um estrato social, não se cansa de promover ataques ao Poder Judiciário. O grande jurista brasileiro, Jorge Abud, em seu livro Ativismo Judicial, ressalta que o ataque institucional que se faz ao STF perpassa pela prática nada criativa de criar inimigos ficcionais. Em suas palavras, do professor Jorge Abud, elegemos como bode expiatório todas as vilanias e o mal do Brasil nas costas, ou melhor dizendo, nas becas, dos ministros do Supremo. Primeiro, demoniza o texto constitucional, muitas vezes nunca lido por grande parte dos críticos, e por tabela, o STF. A Corte Máxima do Brasil não se deve pautar por pesquisas e gritos das ruas, como já disse. A turba é movida pela insensatez e sem muita reflexão. E se ela fosse guia político a ser seguido, viveríamos na anarquia. O STF é o muro de contenção daqueles que querem impor valores e pensamentos políticos que depõem contra a democracia. Isso não quer dizer que a Corte não esteja imune a críticas. É um órgão colegiado onde as suas decisões precisam de quórum e nem assim está livre de cometer erros. Esse ódio ao judiciário surgiu dentro do próprio judiciário. Esse fenômeno se deu pelo lavajatismo, que perdurou por longos 6 anos. Capitaneado por um juiz semi-analfabeto juridicamente e desconhecedor da língua portuguesa. Com espírito autoritário, ele passou a ser, para certos setores da sociedade, como salvador da pátria. E todos aqueles que fossem contra o punitivismo tosco e ilegal promovido por esses atores eram emparedados por não seguirem a cartilha. E o STF era o alvo principal. Discursos de diversos agentes políticos nada mais eram do que discursos de ódio, e não é surpresa que as pesquisas de opinião pública tenham números tão altos desfavoráveis em relação ao tribunal. Assim,
Tais números apontados nas pesquisas de opinião não podem nem serão determinantes para alterar a interpretação e aplicação das normas constitucionais. Se pesquisa de opinião servisse para pautar condutas do STF, estaríamos no limiar do fim do mundo. E só para encerrar, o sujeito lá, o ex-juiz e o futuro ex-senador, né, prestou depoimento no TRE do Paraná e mais uma vez confirmou aquilo que eu digo. Nem a língua portuguesa ele conhece. É um primor no desconhecimento da língua portuguesa. Me saiu cada pedrada lá, terrível. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.